Comecei a trabalhar aos 15 anos. Paguei 200 mil em financiamento estudantil sozinho. Sem fiador, sem rede de segurança. Enquanto isso, meu irmão teve a faculdade paga, ganhou um carro e nunca se preocupou com dívidas. E justo quando eu finalmente recuperei o fôlego, eles me sentaram em um jantar de família e deslizaram papéis de um empréstimo de 150 mil dólares pela mesa. Não para eles, mas para o filho dele. Eles não perguntaram se eu podia. Eles assumiram que eu faria. Eu não discuti, não levantei a voz. Eu nem disse não. Eu simplesmente desapareci. Meu nome é Carlos, e esta não é uma história sobre dinheiro. É sobre o que acontece quando a pessoa de quem sempre se espera, força, finalmente escolhe a si mesma. Antes de compartilhar tudo, quero saber se você está aqui comigo. Apenas comente, estou ouvindo, ou me diga de onde você está assistindo. Às vezes, saber que alguém está aí torna o peso um pouco mais leve. Se histórias sobre pressão familiar, força silenciosa e limites rígidos ressoam com você, considere se inscrever. Isso ajuda mais do que você imagina, e me lembra que não estou sozinho contando isso. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. Eu não tinha planejado ficar muito tempo. Era o que eu dizia a mim mesmo enquanto encostava o carro na entrada da casa dos meus pais, em Campinas, numa terça-feira à noite que não merecia um convite. Nenhum feriado, nenhum aniversário, nenhuma crise. Pelo menos, nenhuma que eu soubesse. Apenas uma mensagem da minha mãe no início daquele dia. Jantar, hoje à noite. Faz tempo. Educado, casual, cuidadosamente vago. A casa parecia exatamente a mesma. O mesmo exterior de tijolinhos. A mesma luz da varanda, que sempre piscava por um segundo antes de estabilizar. Familiar, mas não reconfortante. Não parecia um lar há anos. Mais como um lugar onde eu costumava morar. Do jeito que você se lembra de um apartamento antigo que ficou pequeno. Entrei neutro. Esse era meu padrão com eles agora. Sem expectativas, sem defesas totalmente levantadas também, apenas cortesia. Eu era o filho que se mudou, construiu uma vida em outro lugar e aparecia ocasionalmente para provar que não havia ressentimentos, mesmo que houvesse sentimentos não resolvidos. A primeira coisa que notei foi a mesa. Estava posta adequadamente, não com os pratos do dia a dia, mas com os bons, aqueles que minha mãe guardava para o Natal e visitas que ela queria impressionar. A segunda coisa foi a comida. Cada prato, algo que eu amava almoçava quando crescia. Carne de panela, feita do jeito que eu gostava. Vagem refogada, em vez de cozida, no vapor. Até a marca de farofa que eu não mencionava há anos. Meus pais estavam vestidos como se fossem a algum lugar depois. Meu pai com uma camisa social passada. Minha mãe usando joias que ela geralmente reservava para a igreja ou casamentos. Bruno estava sentado assim à minha frente, estranhamente quieto, seus olhos vagando por toda a parte, exceto pelo meu rosto. Ninguém disse nada sobre o motivo de estarmos todos ali. O jantar seguia lentamente. A conversa permaneceu rasa. Atualizações de trabalho, trânsito, o cachorro novo do vizinho. Cada pausa durava um segundo a mais do que deveria, como se alguém estivesse esperando por uma deixa que ainda não tinha chegado. Eu tinha a sensação desconfortável de estar sendo observado, não abertamente, mas coletivamente, como uma sala prendendo a quase a respiração. Na metade da refeição, meu pai se levantou e caminhou em direção ao balcão. Quando voltou, não estava carregando comida. Ele colocou uma pasta parda na mesa e a deslizou em minha direção, bem entre meu prato e meu copo. Ele não perguntou se eu tinha terminado de comer. Ele não fez nenhuma introdução com contexto. Apenas colocou aquilo ali, plano e deliberado,
como a peça final de um quebra-cabeça que eles já tinham montado. Isso é algo que precisamos resolver, disse ele. Abri a pasta lentamente. Papel timbrado do banco, documentos de empréstimo. O número saltou aos olhos imediatamente. $150 mil. O objetivo estava digitado de forma limpa e oficial. Fundo Educacional para o filho do Bruno. Meu nome já estava impresso na seção de avalista. Senti algo se instalar no meu peito. Não choque, não raiva, mas reconhecimento. Aquela clareza afundada e familiar que você tem quando uma situação finalmente faz sentido. Em retrospecto, minha mãe estendeu a mão sobre a mesa, sua voz suavizando. Ela falou sobre família, sobre o futuro, sobre como era importante a gente sair na frente com o planejamento da faculdade. Ela mencionou o quão responsável eu era, como meu crédito parecia sólido, como isso era realmente apenas uma formalidade. Bruno não disse muito. Ele olhava para a borda da mesa, maxilar tenso, esperando. Meu pai falava com certeza, o tipo que assume concordância antes de ser dada. Ele mencionou que o horário no banco já estava agendado. Quinta-feira de manhã, às 10h, como se esse detalhe fosse útil e não revelador. Ninguém me perguntou o que eu achava. Percebi então que não tinha sido convidado para jantar. Eu tinha sido convocado para assinar. Olhei para o meu sobrinho. Ele estava focado em seu prato, empurrando a comida, felizmente alheio ao fato de que seu futuro estava sendo usado como alavanca. Um motivo perfeitamente inocente. Um motivo perfeitamente conveniente. Eu não discuti. Eu não reagi. Fechei a pasta e a deslizei de volta para o centro da mesa. Vou pensar sobre isso, eu disse. A sala ficou quieta de um jeito que parecia errado. Não decepcionada, mas perturbada. Enquanto eu dirigia para longe, mais tarde, naquela noite, um pensamento me seguiu até em casa e se recusou a ir embora. Se eu assinasse isso, não seria a última vez. Comecei a trabalhar quando tinha 15 anos. Não porque eu queria independência, mas porque eu precisava dela. O tipo que vem de saber que se você não ganhar o dinheiro, ele não existirá. Meus primeiros empregos foram turnos comuns em postos de gasolina, repondo prateleiras, trabalho em estoque quando tive idade suficiente, horas noturnas, turnos da madrugada, o que quer que se encaixasse com a escola. Eu fazia lição de casa, em salas de descanso, sob luzes fluorescentes, em ônibus entre paradas, durante almoços de 15 minutos que mal contavam como pausas. Eu não reclamava. Eu não me via como azarado. Eu assumia que era isso que significava crescer. Em casa, ninguém me impedia. Ninguém questionava por que eu trabalhava tanto. Era tratado como motivo de orgulho. Ele é responsável, diziam eles. Um traço de personalidade, não um fardo. Eu acreditava que o esforço eventualmente equilibraria as coisas. A faculdade veio com uma bolsa parcial e um choque de realidade. Não era o suficiente. Peguei empréstimos estudantis, assinei os papéis sozinho, sem fiador, sem discussão, apenas mais uma coisa que eu resolvi silenciosamente, porque esse era o meu papel. 200 mil. Aquele número me seguiu por anos. Cada pagamento, cada decisão orçamentária, cada promoção que ia para a dívida em vez de alívio. Enquanto isso, o caminho do Bruno parecia diferente. Nossos pais cobriram a mensalidade dele, compraram um carro quando ele se formou, ajudaram com o aluguel quando ele precisou. Ele saiu da faculdade sem empréstimos e entrou em uma vida amortecida por um apoio que nunca foi enquadrado como extraordinário, apenas normal. Uma vez eu perguntei. Não foi dramático. Eu não exigi nada. Apenas perguntei se havia alguma ajuda disponível enquanto eu estava fazendo malabarismo com trabalho e estudos. Meu pai mal olhou para cima quando respondeu. Um homem deve ser capaz
de se sustentar sozinho. Na época, tomei isso como uma lição. Anos depois, percebi que era uma regra com exceções. Paguei meus empréstimos, todos eles, cada centavo. No mês passado, fiz o pagamento final e senti algo se elevar, algo que eu não sabia que estava me pressionando por mais de uma década. Pela primeira vez, minha renda parecia minha. Foi quando o convite para o jantar chegou. Foi quando os papéis do empréstimo apareceram. Não foi coincidência. Foi o momento certo. Quanto mais independente eu me tornava, mais útil eu parecia para todos os outros. Dirigindo para casa depois daquele jantar, as memórias se empilharam ordenadamente no lugar. O silêncio, as expectativas, a maneira como a responsabilidade sempre fluía em uma direção. Entendi algo ali que não tinha me permitido antes. Me sustentar sozinho nunca tinha me libertado da obrigação. Só tinha me qualificado para mais dela. Então, desta vez, em vez de reagir, em vez de discutir, decidi observar. E pela primeira vez na minha vida, considerei o que significaria parar de ficar exatamente de onde eles esperavam que eu ficasse. Na manhã seguinte ao jantar, meu apartamento parecia anormalmente quieto, sem vozes vindo de outro cômodo, ninguém fazendo perguntas disfarçadas de preocupação. Apenas o zumbido baixo da geladeira e o trânsito abafado fora da minha janela. Fiz café e sentei à mesa da cozinha, ainda vestindo a mesma camiseta com que dormi, repassando a noite anterior em fragmentos. A pasta, o número, o jeito que ninguém tinha realmente esperado pela minha resposta. Entrei no sistema da empresa por hábito, mais do que por intenção. E-mails, painéis de projetos. Então, sem realmente planejar, cliquei no meu portal de benefícios. Minhas informações de bônus estavam lá como sempre estiveram. Limpas, precisas, impessoais. O que chamou minha atenção não foi o número, foi o registro de acesso. Um registro de data e hora de 2 dias antes, um endereço IP que eu não reconhecia. Alguém tinha visualizado meus detalhes de remuneração horas antes de minha mãe me mandar mensagem sobre o jantar. Olhei para a tela por mais tempo do que o necessário, esperando que houvesse uma explicação óbvia que eu tivesse perdido. Não havia. O sistema não registrava visualizações a menos que alguém abrisse o arquivo ativamente. Aquilo não era uma falha técnica. Era uma escolha. Fiz uma ligação que não tinha planejado fazer. Para a contabilidade, tom casual, enquadrado como curiosidade. Alguns minutos depois, a resposta pousou exatamente onde eu esperava. Minha mãe tinha pedido a um amigo da família, que trabalhava na TI, para verificar algo rapidamente. Nada malicioso, ela tinha dito, apenas confirmando detalhes. Eles sabiam exatamente de quanto dinheiro eu tinha antes de deslizarem os papéis pela mesa. A sensação que se seguiu não foi choque. Foi algo mais frio. Uma consciência silenciosa de que uma linha havia sido cruzada, sem hesitação, sem desculpas. Minha privacidade não tinha sido violada por estranhos. Tinha sido tratada como propriedade compartilhada pelas pessoas que afirmavam se importar mais comigo. Abri meu celular e rolei pelo grupo da família no qual raramente interagia. Mensagens empilhadas ao longo de semanas, aquelas que eu tinha passado o olho e dispensado. Agora, eu as lia devagar. Menções ao meu bônus. Especulação fraseada como certeza. Comentários sobre o momento certo. A confiança do meu irmão de que eu cederia. Minha mãe tranquilizando a todos que eu não diria não. Eles não tinham me convidado para jantar, para conversar. Tinham me convidado para confirmar o que já tinham decidido. Bruno ligou naquela tarde. No começo, ele manteve a voz leve, amigável, depois impaciente. A linguagem mudou. Menos sobre valores familiares, mais sobre logística. Ele admitiu o que a papelada já sugeria. O crédito dos nossos pais não era mais forte o suficiente. O dele também não. Hipotecas,
pagamentos perdidos, coisas que ele ignorou rapidamente. Você é a única opção que restou, disse ele, como se isso devesse me deixar orgulhoso. Quando perguntei para que o dinheiro realmente era, houve uma pausa longa o suficiente para responder à pergunta por si só. Ele mencionou despesas, coisas que haviam se acumulado, coisas que ele já tinha começado a cobrir, assumindo que o empréstimo seria aprovado. Nem tudo era para o filho dele. Desliguei sem concordar com nada. Não me senti com raiva. Isso me surpreendeu. O que senti foi uma profunda decepção se instalando. Não com uma pessoa, mas com um padrão que passei anos desculpando. Se eu dissesse não diretamente, sabia o que aconteceria. Eu já tinha visto isso antes. Pressão, culpa, um coro de vozes me dizendo que tipo de homem eu deveria ser. Se eu dissesse sim, isso não acabaria. Pela primeira vez, parei de pensar em como responder e comecei a pensar em como ir embora. Os dias que se seguiram confirmaram o que eu já suspeitava. O silêncio perturba pessoas que estão acostumadas ao controle. Bruno ligava constantemente. De manhã, no almoço, tarde da noite. O tom dele deteriorava a cada toque não atendido. As palavras permaneciam basicamente as mesmas. Responsabilidade familiar. Como tudo isso seria fácil. Mas a paciência por trás delas evaporou. Ele escorregou uma vez, mencionando como o dinheiro resolveria mais de um problema. Depois se corrigiu rápido demais. No trabalho, as coisas mudaram. O RH me mandou um e-mail com uma verificação educada, apenas garantindo que estava tudo bem. Alguém tinha ligado, expressando preocupação com meu estado mental. Um parente, nenhum nome fornecido. Li a mensagem 2 vezes, depois uma terceira, sentindo algo apertar no meu peito. Eles tinham trazido meu trabalho para isso. Meu gerente não me acusou de nada, mas suas perguntas pairaram 1 segundo a mais do que o normal. Estava tudo bem em casa? Eu precisava de uma folga? A implicação pairava nas entrelinhas. Naquela noite, minha mãe ligou. A voz dela tremia com urgência. Ela disse que as pessoas estavam fazendo perguntas, que a família estava preocupada, que a igreja tinha notado a atenção. Ela falava como se estivesse tentando me proteger, mas cada palavra carregava peso. Reputação, aparências, obrigação. Entendi então que meu silêncio não estava desacelerando eles. Estava forçando-os a escalar. Cada limite que eu não defendia, explicitamente, tornava-se algo que eles se sentiam no direito de ultrapassar. Meu tempo, minha privacidade, minha carreira. Fiquei acordado naquela noite, olhando para o teto, pensando em como meu apartamento de repente parecia pequeno, como tudo estava perto, quão pouca distância realmente havia entre mim e as expectativas se fechando. No final da semana, a ideia que eu estava evitando tornou-se inevitável. Ficar significava negociar para sempre. Ir embora significava escolher a mim mesmo, por uma vez. E pela primeira vez, essa escolha pareceu real. Eu não entrava naquela igreja há meses. O prédio em si não tinha mudado. Os mesmos tijolos vermelhos, as mesmas colunas brancas na frente, as mesmas portas de vidro que sempre pareciam mais pesadas do que pareciam. Entrar lá num domingo de manhã foi como voltar a um papel que eu achava que já tinha superado. Eu não estava lá pela fé. Eu não estava lá pelo conforto. Eu estava lá para ver até onde minha família estava disposta a ir. Sentei onde sempre costumava sentar, algumas fileiras atrás, no lado direito. Longe o suficiente para observar, perto o suficiente para ser visto. Minha postura estava rígida, sem que eu quisesse, ombros levemente tensos, maxilar travado. Eu sabia que estava entrando em um espaço onde o silêncio não me protegeria. O culto começou normalmente. Hinos, versículos familiares, palavras sobre humildade e dever que ouvi minha vida inteira sem nunca questionar quem elas deveriam moldar. Eu ouvia de forma diferente agora. Cada frase
parecia mais afiada, mais direcionada, mesmo quando não era. Durante o primeiro intervalo, parentes se aproximaram em pares, depois em trios, nunca sozinhos. Cada conversa seguia o mesmo padrão com frases diferentes. Como estava o trabalho? Como eu estava aguentando? Eu tinha dormido? Eles falavam suavemente, gentilmente, mas o subtexto era inconfundível. Responsabilidade, sacrifício, fazer o que era certo. Ninguém perguntou o que eu queria. Alguém mencionou o quanto o Bruno estava trabalhando duro ultimamente. Outra pessoa mencionou como era estressante criar um filho no mundo de hoje. O futuro surgia com frequência, assim como a palavra família. Era usada da maneira que as pessoas usam alavancagem sem admitir que é alavancagem. Mantive-me educado, respostas breves, acenos não comprometedores. Por dentro, senti-me encolhendo em um canto que não era físico. Cada conversa apertava o espaço ao meu redor, como se as paredes estivessem chegando mais perto, sem ninguém se mover. Quando o pastor subiu novamente, eu soube antes de ele abrir a boca que o tom havia mudado. Ele falou sobre responsabilidade, sobre o papel dos homens como provedores, protetores, pilares. Ele não usou meu nome. Ele não precisava. O olhar dele permaneceu apenas o tempo suficiente na minha direção para que a mensagem pousasse onde era pretendida. A sala parecia mais quente, menor. Aquele foi o momento em que entendi que eles não tinham apenas falado sobre dinheiro. Eles tinham reenquadrado a situação. Isso não era mais sobre um empréstimo. Era sobre moralidade, sobre caráter, sobre que tipo de homem eu provaria ser na frente de uma plateia que já tinha sido informada. Senti algo pesado pressionar contra meu peito. Não culpa, pressão. O tipo que vem de ser julgado antes mesmo de você ter falado. Alguém se inclinou e sussurrou sobre meu sobrinho. Sobre como ele era brilhante. Sobre como uma decisão poderia moldar todo o futuro dele. A implicação não era sutil. Minha hesitação estava sendo reescrita como dano. Meu celular vibrou no bolso. Uma mensagem do Bruno. Curta, direta. A consulta no banco está confirmada. Quinta-feira, 10h da manhã. Ele escreveu como se minha presença fosse garantida, como se meu papel já tivesse sido cumprido. Na mente dele. Saí antes do hino final. O estacionamento parecia alívio e exposição ao mesmo tempo. Fiquei sentado no meu carro por um momento antes de ligar o motor. Mãos descansando no volante, coração batendo mais forte do que eu esperava. No meio do caminho para casa, meu telefone tocou. Meu pai. A voz dele tinha mudado. Foi-se a calma medida que ele usou no jantar. Esta era mais afiada, de comando. Ele me disse para não envergonhar a família, para não arrastar isso, para não tornar as coisas mais difíceis do que precisavam ser. Pela primeira vez, desde que isso começou, a raiva cortou a névoa. Não por causa do dinheiro, não por causa da pressão, mas porque minha escolha tinha sido tirada de mim e reembalada como obrigação. Quando entrei no meu condomínio, a verdade tinha se instalado totalmente. Isso não era apenas minha família. Era um sistema, e esperava-se que eu o sustentasse às minhas próprias custas. A semana que antecedeu a quinta-feira se estendeu infinitamente. O sono vinha em fragmentos. Acordava tenso, coração já acelerado, como se meu corpo soubesse de algo. Minha mente ainda estava organizando. Cada som, fora do meu apartamento, me fazia olhar para a porta. Cada número desconhecido fazia meu estômago apertar. Eles não paravam de ligar. Bruno deixava mensagens que ficavam mais curtas e irritadas. Minha mãe deixava outras mais longas, cheias de preocupação e insinuações. Não ouvi todas elas. Não precisava. O padrão era claro. Então eles cruzaram outra linha. Alguém apareceu no meu escritório. Não o Bruno, nem meus pais. Um parente com quem eu mal falava, parado na recepção, pedindo para me ver sobre uma emergência familiar.
Assisti do outro lado do andar enquanto a segurança lidava com isso. Meu nome flutuando pelo espaço como algo frágil. Meu gerente me chamou em sua sala mais tarde, naquela tarde. Ele foi cuidadoso com as palavras, mas eu podia ouvir a preocupação por baixo. Não era assim que profissionais deveriam viver. Drama familiar não deveria transbordar para os corredores corporativos. Voltei para minha mesa, me sentindo exposto, vulnerável, encurralado. Naquela noite, verifiquei meu e-mail mais por hábito do que por esperança. Uma postagem chamou minha atenção. Uma oportunidade interna, mesma empresa, cidade diferente, longe o suficiente para que ninguém pudesse aparecer sem avisar. Longe o suficiente para que a distância se tornasse mais do que uma sugestão. Encaixava na minha experiência quase perfeitamente. O timing parecia irreal. Pela primeira vez em dias, respirei fundo. Então, vi o prazo. Sexta-feira, a mesma semana da consulta no banco. Não contei a ninguém que estava considerando. Em vez disso, comecei a reunir documentos. Certidão de nascimento, passaporte, informações bancárias. Revisei minhas contas, mudei senhas, movi dinheiro, silenciosamente. Olhei listagens de aluguel, tarde da noite, imaginando como seria acordar em algum lugar onde ninguém esperava nada de mim. Bruno ligou novamente. Dessa vez, ele parecia quase aliviado. Disse que já tinha dado uma entrada em algo relacionado à mensalidade, ele insinuou, mas não de forma convincente. Ele me disse que estava tudo certo, que minha assinatura tornaria tudo oficial. Ele falava como se a decisão já tivesse sido tomada. Foi isso. A hesitação desapareceu. Não atendi a chamada. Não mandei mensagem. Não expliquei. Sentei sozinho no meu apartamento, cercado por gavetas meio empacotadas e abas abertas no meu notebook, e entendi algo com absoluta clareza. Se eu ficasse, isso nunca acabaria. Então, parei de responder. E pela primeira vez, desde que tudo isso começou, o plano se formando na minha mente não era abstrato, era real. A quinta-feira chegou sem drama, sem alarmes tocando, sem pânico repentino. Acordei antes do nascer do sol no meu apartamento. O mesmo teto, olhando de volta para mim, do jeito que tinha feito a semana toda. Àquela altura, a decisão não era mais algo que eu estava circulando. Já tinha se instalado no meu corpo, firme e imóvel. Tomei banho, me vesti de forma simples e me movi pela manhã com uma eficiência que me surpreendeu. Não havia lista de verificação colada na geladeira. Nenhuma grande sensação de fuga, apenas uma sequência de ações silenciosas que eu já tinha colocado em movimento dias antes. Minhas contas bancárias tinham sido redirecionadas para uma agência diferente. Notificações confirmaram que as transferências estavam completas. A papelada de transferência interna do meu trabalho tinha sido aprovada tarde da noite anterior. Um e-mail estava na minha caixa de entrada, me dando as boas-vindas a uma nova equipe, um novo escritório, uma data de início que existia inteiramente fora do alcance da minha família. Minha moradia temporária estava confirmada, o contrato assinado digitalmente, as chaves, esperando em uma recepção que eu ainda não tinha visto. Meu telefone vibrou enquanto eu servia café. Uma mensagem da minha mãe me lembrando do horário do compromisso. 10 da manhã, em ponto. Outra do meu pai. Apenas o endereço do banco. Então, Bruno, curto, confiante. Já estou atrasado para o trabalho, mas vamos fazer isso rápido. Nenhum deles perguntou onde eu estava. Nenhum deles perguntou se eu ainda estava pensando no assunto. A suposição era completa. Eu existia nos planos deles, do jeito que uma assinatura existe em uma página antes que a caneta toque o papel. Às 8h30, eu estava na estrada, não em direção ao banco. O estacionamento do aeroporto cheirava-se a concreto e óleo. Peguei meu ticket, encontrei uma vaga e desliguei o motor. Por um momento, fiquei sentado ali, com as mãos descansando no volante, sentindo o silêncio me envolver novamente.
Era diferente dessa vez. Não frágil, não tenso, apenas quieto. Dentro do terminal, as pessoas se moviam com propósito, mas nenhuma urgência que pertencesse a mim. Famílias arrastando malas, viajantes de negócios grudados em seus telefones. Um casal discutindo baixinho, perto da fila de segurança. Todos indo a algum lugar por seus próprios motivos. Fiz o check-in, entreguei meu documento e vi meu cartão de embarque deslizar pelo balcão. Só de ida. Meu telefone vibrou novamente enquanto eu esperava perto do portão. Bruno. Ele mandou mensagem dizendo que já tinha dado entrada em alguma coisa. Disse casualmente, como se não fosse nada demais. Adicionou que assim que eu assinasse, tudo estaria resolvido e todos nós poderíamos seguir em frente. As palavras confirmaram o que eu já sabia. O dinheiro tinha sido tratado como real antes de existir. Meu papel reduzido a uma formalidade. Às 10h01, exatamente, eu estava na fila para embarcar em algum lugar do outro lado da cidade. Meus pais provavelmente estavam sentados em um escritório de banco. Bruno, andando de um lado para o outro, papéis empilhados ordenadamente, um gerente de empréstimos verificando a hora. Expectativa densa no ar. Desliguei meu telefone. O avião taxiou. As turbinas rugiram. Quando as rodas saíram da pista, senti algo mudar dentro de mim. Não alívio, não triunfo. Apenas a ausência da pressão que eu carregava por tanto tempo que tinha esquecido que estava lá. Eu não estava fugindo. Eu estava partindo. A cidade me recebeu com chuva. Não do tipo pesado. Uma garoa constante que se agarrava a tudo e fazia as ruas brilharem. Meu apartamento temporário era pequeno, limpo, anônimo. Sem fotos de família, sem história. Apenas uma cama, uma mesa e uma janela que dava para uma rua onde ninguém sabia meu nome. Dormi por quase 12 horas na primeira noite. Quando acordei, meu telefone ainda estava desligado. Deixei assim enquanto tomava banho, desfazia as malas e caminhava até o café na esquina do quarteirão. O barista sorriu para mim como se eu fosse apenas mais um cliente. Sem perguntas, sem expectativas. Quando finalmente liguei meu telefone de volta, as notificações inundaram. Chamadas perdidas, correios de voz, mensagens que mudavam de tom quanto mais eu rolava a lista para baixo. Confusão, raiva, pânico. No final do dia, meus pais tinham dado queixa do meu desaparecimento. Eles ligaram para meu antigo local de trabalho, para o novo. Fizeram perguntas que não tinham o direito de fazer. Foram bloqueados pela política da empresa e redirecionados para canais públicos que não ofereciam respostas. Eu mesmo contatei o departamento de polícia local na manhã seguinte, dei meu nome, expliquei calmamente que tinha me mudado voluntariamente e não estava em perigo. O policial ao telefone foi educado, quase entediado. Disse que fecharia o boletim de ocorrência e informaria minha família que eu estava seguro. Naquela tarde, enviei um único e-mail. Não para todos, apenas para alguns parentes em quem eu confiava o suficiente para lidar com a verdade. Anexei capturas de tela, datas, mensagens, provas de como o jantar tinha sido planejado, de como minhas informações financeiras tinham sido acessadas, de como o dinheiro tinha sido gasto antes da permissão ser dada. Não editorializei, não acusei, apenas expus tudo em ordem. As respostas vieram devagar. Perguntas no início, depois silêncio, depois reconhecimentos silenciosos. Alguns pediram desculpas, outros não disseram nada, o que me disse mais do que palavras jamais disseram. A chamada de vídeo aconteceu uma semana depois. Concordei com ela nos meus termos. Tempo limitado, participantes específicos, limites claros. Falei calmamente sem levantar a voz, sem pedir compreensão. Expliquei o padrão, as expectativas, o custo. Eu disse a eles o que aconteceria daqui para frente e o que não aconteceria. Nenhum envolvimento financeiro, nenhuma ligação para o meu local de trabalho,
Nada de usar a fé ou crianças como alavancagem. Quando terminei, ninguém discutiu. Eles não precisavam. Depois que a chamada terminou, sentei sozinho no meu apartamento, ouvindo a chuva bater na janela e senti algo se estabelecer permanentemente no lugar. Mais tarde, naquela semana, abri uma conta poupança, não grande, apenas o suficiente para começar. Coloquei o nome do meu sobrinho nela. Sem anúncio, sem condições. Aquela escolha foi minha. Minha vida começou a tomar forma de maneiras pequenas e comuns. Novas rotinas, novos colegas, noites que pertenciam inteiramente a mim. O barulho diminuiu. Eu não cortei minha família da minha vida. Eu tomei minha vida de volta. E pela primeira vez, aquilo pareceu o suficiente. O suficiente durou exatamente 3 semanas. Não porque algo dramático aconteceu de uma vez. Não houve confronto repentino, nenhuma ligação explosiva, nenhuma batida furiosa na minha porta. Como sou do jeito que a maioria das pressões faz quando sabe que está perdendo. Silenciosamente, indiretamente, vestindo um rosto diferente. No começo, era silêncio, um silêncio não natural. Sem chamadas perdidas, sem mensagens enquadradas como preocupação, sem atualizações familiares encaminhadas, só por precaução. A ausência em si parecia deliberada, como uma pausa destinada a me deixar desconfortável, para me lembrar que a distância corta para os dois lados. Notei isso mais à noite, quando sentava no meu sofá, depois do trabalho. A cidade fora da minha janela, se ajustando ao seu próprio ritmo, e percebi que ninguém estava perguntando onde eu estava ou o que estava fazendo. Disse a mim mesmo que esse era o ponto, que era assim que a liberdade parecia. Então, os e-mails começaram. Não dos meus pais, não do Bruno, mas de pessoas que nunca tinham me enviado e-mail diretamente antes. Um primo, com quem eu não falava há anos, perguntando como eu estava, realmente. Uma tia, checando, mencionando que ouviu que eu estava sob muito estresse ultimamente. As palavras eram gentis, quase bondosas, mas todas carregavam a mesma pergunta subjacente. Por que eu tinha ido tão longe? E quando eu voltaria? Respondi educadamente. Brevemente. Disse que o trabalho estava bom. Disse que estava me adaptando. Não me expliquei. Não defendi minhas escolhas. Disse a mim mesmo que a clareza não exigia justificativa. Essa ilusão rachou na manhã em que o nome da minha mãe apareceu na minha caixa de entrada. O assunto dizia simplesmente: por favor, leia. Não abri na hora. Encarei a mensagem entre reuniões, entre goles de café esfriando, entre momentos em que minha nova vida ainda parecia frágil o suficiente para proteger com as 2 mãos. Quando finalmente abri, a mensagem era mais longa do que eu esperava, mais suave do que eu esperava também. Ela escreveu sobre sentir minha falta, sobre como a casa parecia quieta, sobre como ela não tinha intenção de que as coisas seguissem o caminho que seguiram. Ela disse que entendia agora que eu precisava de espaço. Disse que respeitava minha decisão. Então mencionou a saúde do meu pai. Nada específico, nenhum diagnóstico, apenas uma referência vaga ao estresse, a noite sem eat e a noite sem dormir, a como o último mês tinha sido difícil para ele. Ela terminou dizendo que não estava me pedindo para voltar para casa, apenas para ligar, apenas para conversar, porque família importava, porque a vida era curta, porque ela não queria arrependimentos. Li 2 vezes, depois uma terceira. Essa era a versão de pressão com a qual eu tinha crescido. O tipo que não gritava, o tipo que se envolvia em preocupação e esperava que você desse um passo à frente, voluntariamente. Senti o velho reflexo se agitar, o instinto de acalmar, de consertar, de aparecer, para que ninguém mais tivesse que se sentir desconfortável por muito tempo. Naquela noite, andei de um lado para o outro, no meu apartamento, repassando cada palavra. Disse a mim mesmo que estava sendo paranoico, que nem todo contato era manipulação, que às vezes as pessoas realmente sentiam sua falta. Mas outra parte de mim, a parte que finalmente tinha aprendido a falar,
me lembrou quantas vezes a preocupação tinha sido usada como porta de entrada antes. Eu não respondi. 2 dias depois, Bruno ligou. Quase não atendi, mas a evasão, eu tinha aprendido, não era a mesma coisa que limites, então atendi. A voz dele soava diferente, mais quieta, cansada. Ele não começou com dinheiro. Não mencionou o empréstimo. Ele falou sobre o trabalho, sobre estar sobrecarregado, sobre como as coisas tinham saído do controle desde que eu saí. Disse que nossos pais estavam lutando. Disse que a mãe chorava muito. Disse: o pai não entende como as coisas ficaram tão fora de controle. Então, cuidadosamente, ele disse: eu só queria que você tivesse lidado com isso de forma diferente. Lá estava, não uma acusação, um reenquadramento, como se o problema não fosse o que tinha sido pedido a mim, mas como eu tinha respondido, como se desaparecer tivesse sido excessivo, dramático, doloroso. Ouvi sem interromper. Meu peito parecia apertado, não com raiva, mas com o peso familiar da responsabilidade se instalando de volta no lugar. A vontade de me explicar pressionava minha garganta, de listar os motivos, de lembrá-lo dos anos em que carreguei as coisas silenciosamente para que ninguém mais precisasse. Em vez disso, eu disse que lidei da única maneira que pude. Ele ficou quieto por um momento. Então suspirou e disse: você sabe que isso não acaba aqui, certo? Depois da ligação, fiquei muito quieto. A verdade que eu tinha evitado se instalou completamente. Tomar minha vida de volta não tinha apagado o passado. Tinha apenas mudado o terreno. As expectativas ainda estavam lá, procurando novos caminhos. A pressão não tinha desaparecido. Tinha se adaptado. Naquela noite, sonhei que estava de volta à mesa de jantar. Os mesmos pratos, a mesma pasta. Mas desta vez, quando estendi a mão para pegá-la, os papéis continuavam se multiplicando, empilhando cada vez mais alto, até que eu não conseguia mais ver o rosto de ninguém. Acordei antes do amanhecer, coração acelerado, e entendi algo com clareza dolorosa. A liberdade não era uma decisão única. Era algo que eu teria que escolher de novo. Eu costumava acreditar que a liberdade era um único momento dramático, uma porta batida, um avião decolando, um corte limpo que mudava tudo de uma vez. Mas em pé, no meu apartamento silencioso, vendo as primeiras luzes se estenderem pelo chão, finalmente entendi o quão errada essa ideia estava. A liberdade não é barulhenta. Ela não se anuncia. Ela aparece silenciosamente nos momentos em que você sente o puxão para se explicar e escolhe não fazê-lo. Nos momentos em que a culpa bate e você não abre a porta, no espaço onde você para de medir seu valor por quanto de si mesmo você pode dar. Pela maior parte da minha vida, pensei que força significava resistência. Significava ficar. Significava carregar o que não era meu para carregar e chamar isso de amor. Confundi sacrifício com lealdade e silêncio com maturidade. E por muito tempo, essa versão de força me rendeu aprovação. Ela me tornou útil, mas também me tornou invisível para mim mesmo. Ir embora não me tornou insensível. Me tornou honesto. Honesto sobre o quão profundamente eu tinha sido condicionado a me colocar em último lugar. Honesto sobre a facilidade com que a preocupação pode se transformar em controle quando faltam limites. Honesto sobre o fato de que ser o confiável, muitas vezes, significa ser o dispensável. Eu não desapareci para punir ninguém. Desapareci para poder ouvir meus próprios pensamentos sem interrupção. Para poder aprender como minha vida soava quando não estava constantemente respondendo às expectativas de outra pessoa. E o que encontrei naquele silêncio não foi vazio. Foi clareza. Foi paz. Foi a lenta e constante percepção de que meu valor nunca esteve ligado a quanto eu poderia resgatar os outros das consequências de suas escolhas.
Se você está ouvindo isso e sentindo aquele nó familiar no peito, aquele que aperta quando obrigação familiar e culpa se misturam, quero que saiba de uma coisa. Você não é fraco por estar cansado. Você não é egoísta por querer espaço. E você não está errado por questionar papéis que foram atribuídos a você sem o seu consentimento. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer não é ficar e lutar. Às vezes é dar um passo para trás e se recusar a continuar interpretando o papel que lhe deram. Não com raiva, não com drama, apenas com certeza silenciosa. Se qualquer parte da minha história ressoa com você, se você já foi aquele de quem se esperava que mantivesse tudo junto enquanto desmoronava lentamente por dentro, adoraria ouvir de você. Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Diga de onde você está assistindo ou simplesmente me diga que está aqui. Essas histórias importam mais quando são compartilhadas. E às vezes, saber que não estamos sozinhos é o primeiro passo para escolhermos a nós mesmos. E se você quiser ouvir mais histórias como esta, histórias sobre limites, amor próprio e a coragem necessária para reescrever seu papel, considere se inscrever. Isso ajuda este espaço a crescer e permite que essas conversas alcancem pessoas que podem precisar delas mais do que imaginam. Obrigado por ficar comigo até aqui. Obrigado por ouvir. E onde quer que você esteja em sua própria jornada, espero que se lembre disso. Tomar sua vida de volta não significa queimar pontes. Significa aprender quando parar de se atravessar para manter todos os outros confortáveis. E se você está parado nessa borda agora, incerto se deve dar um passo à frente ou recuar para o que é familiar, saiba disso. Escolher a si mesmo não apaga o amor. Redefine-o. Ensina as pessoas a te encontrarem em vez de passarem por cima de você. Alguns vão resistir, alguns nunca vão entender, mas aqueles que realmente se importam vão aprender. E mesmo que eles não aprendam, você ainda merece uma vida que pareça pertencer a você.